Agora nós iremos para os substantivos próprios. São os substantivos que nomeiam um só ser dentro de uma espécie. Por exemplo, Marcos é um só ser dentre todos os seres humanos. O Brasil é um país dentre os vários que existem. Copacabana é um bairro específico dentre os vários bairros do Rio de Janeiro, que por sua vez também é um substantivo próprio, uma vez que é o nome de uma cidade específica do país. Por ser uma identificação própria, a primeira letra do substantivo deverá ser escrita em maiúsculo. Perceba que os vocabulários Marcos, Brasil, Copacabana e Rio de Janeiro estão escritos dessa maneira, né? No caso, com a letra maiúscula. Então, vamos lá. Os substantivos próprios, eles são os substantivos que nomeiam um só ser dentro de uma espécie, né? No caso, eles estão individualizando, estão nomeando aquele ser específico. Por exemplo, Marcos. Quando eu falo Marcos, né? O Marcos pode ser um menino ou pode ser um homem. Só que eu estou especificando, não estou falando aquele garoto, não, eu estou falando o Marcos, né? Aquele menino está jogando bola. No caso, quando eu falo aquele menino, é um substantivo comum, um menino qualquer. Quando eu falo o Marcos está jogando bola, eu estou especificando. Então, eu estou nomeando ele. Então, é um substantivo próprio. O próximo, Brasil. Brasil é um país, né, específico. Eu não estou falando o país como um país qualquer. Eu estou especificando que é o Brasil, que é sobre o Brasil que eu estou falando. Copacabana. Copacabana também. Eu não estou falando os bairros do Rio de Janeiro, então o bairro do Rio de Janeiro, não. Eu estou especificando que é o bairro Copacabana do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro também é um substantivo próprio, porque eu estou especificando que é cidade do Rio de Janeiro. Eu não estou falando as cidades do Rio de Janeiro, as cidades do estado do Rio, as cidades do Brasil. Não estou falando assim. Eu estou especificando que eu estou falando sobre a cidade do Rio de Janeiro. E vocês podem ver que todos eles estão com letra maiúscula. Porque o substantivo próprio, ele deve ser escrito com a letra maiúscula. Outros exemplos de substantivos próprios. Aqui nós temos uma foto do Museu Imperial de Petrópolis, nome de instituição. Então, por ser um nome de instituição, esse aqui, ó, é nome próprio e com letra maiúscula. Amazônia, nome de uma floresta específica. Eu não estou falando de qualquer floresta, eu estou falando da floresta amazônica. Então, é um substantivo próprio e escrito com letra maiúscula. Aqui, foto da floresta amazônica. Samantha, nome próprio. Aqui a menininha com o nome Samantha, então é um nome próprio. Brasil, nome de um país específico. Maracanã, nome de um local específico. Então, todos esses são exemplos de substantivos próprios. Então, vamos lá, recapitular rapidinho. Substantivos comuns. Devem ser escritos com letra minúscula, a não ser que seja início de frase. Quando for início de frase, eles serão escritos com letra maiúscula, porque qualquer palavra no início de frase deve ser escrito com letra maiúscula. Fora isso, devemos escrevê-los com letra minúscula. Eles generalizam, né, como uma espécie como um todo, eles não individualizam, não especificam. É um ser qualquer, um objeto qualquer, uma planta qualquer. Então, Então, eles não identificam
ou não individualizam nenhum dos elementos citados. Então, por isso, né, se eu falo o país é um país qualquer, a cidade é uma cidade qualquer, por isso é substantivo comum. Substantivo próprios são escritos com letra maiúscula e eles nomeiam um ser de uma determinada espécie. Eles especificam algo. Aqui como exemplo, Marcos. Marcos não é um homem qualquer, não é igual eu falar aquele homem está mexendo, está digitando, está usando o celular, né? Quando eu falo aquele homem está usando o celular, é um homem qualquer. Mas no caso, quando eu falo o Marcos está usando o celular, eu estou especificando quem está usando o celular. Brasil, no caso, eu estou especificando o país. Rio de Janeiro, especificando qual é a cidade. Então, gente, é isso, a diferença entre os substantivos comuns e os substantivos próprios. Nossa aula terminou por hoje. Qualquer dúvida, me chame no privado, eu tiro a dúvida de vocês, tá? E eu vou pedir que vocês façam as páginas 18, 19 e página 20. Daqui a pouco eu volto pra explicar, né, as páginas para vocês, os exercícios. E até daqui a pouco.